Gente, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Vida em Abundância. O Vida em Abundância, ele trabalha quatro pilares das nossas vidas. Seria a área financeira, a área espiritual, saúde física e saúde emocional. E toda terça-feira, às 6 horas, nós temos um encontro marcado. Eu e você. Espero todos vocês aqui toda terça-feira. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é gerenciando nossas emoções para alcançar o sucesso. E eu trouxe uma especialista para conversar com a gente, que é a Elane Nunes. Elane Nunes, ela é mentora, ela é especialista em inteligência emocional, em perfil de pessoas, e eu vou passar agora a palavra para ela se apresentar. De antemão, eu digo, preste atenção que hoje nós vamos entregar grandes chaves. Elane é uma pessoa muito boa, tem muito treinamento na área e vai fazer a diferença da sua vida. Muito obrigado, Lani, por você estar aqui, por ter aceitado o convite. Você é uma pessoa que mora no meu coração, eu tenho uma admiração enorme por você. E daí, passo a palavra para você. Se Ah, que apresente, bacana. fale aí. Quem é Lani Nunes? Ai, gente, obrigada, obrigada. E para mim é uma honra, eu tenho que agradecer. E de antemão já digo que eu torço pelo seu sucesso. Tenho certeza que aqui é só um começo de uma linda jornada, o Vida em Abundância. E como é bom, como é importante a gente falar desses quatro pilares, né? Que rege a nossa vida, a nossa existência. E já me apresentando, né? Você já começou me apresentando muito bem. Mas eu sou mentora, sou palestrante, trabalho tanto com pessoas como empresas, mas eu digo que o principal, eu sou amante radical de pessoas. Não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente direcionar, né, a nossa existência sem estar próximo de pessoas. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Já vai curtindo esse vídeo aí, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é relevante. Ele manda para mais pessoas. Comente e compartilhe. Inclusive, eu vou lançar uma promoção aqui agora. E quando nós chegarmos a 1.000 inscritos, eu vou estar sorteando um presente da Beleza Oculta. Esse podcast é um oferecimento da empresa Beleza Oculta, que é uma distribuidora de perfumes e cosméticos. Então, quando a gente chegar a 1.000 inscritos, eu farei o sorteio de um presente especial para você. Você pode ser o felizardo a ganhar esse presente, ok? Lani, nós vamos começar já lhe apertando. Normalmente eu deixo para apertar a pessoa lá para o final, mas vamos começar já lhe apertando. Vamos que vamos. Você acredita que o sucesso ele é mais influenciado pelas decisões relacionais ou pelas nossas emoções e o porquê? O que define nosso sucesso? É a relação que a gente cria com as pessoas ou as nossas emoções que estão envolvidas nesse processo? Sem sombra de dúvidas, Thiago, é a nossa relação emocional. Não tem como a gente ter sucesso. Você, na verdade, pode até ter sucesso, né, durante um período, mas esse sucesso ele não vai se sustentar. O seu posicionamento não consegue ser sustentado quando as suas emoções elas não estão em equilíbrio. E aí a gente vê muitas situações, por exemplo, de pessoas que às vezes estão ali transcorrendo muito bem no seu ambiente profissional, mas surge alguma situação em que ela é colocada sob pressão e a sua emoção ela deixa vir à tona. Então a gente percebe que não é só, não tem como você ter sucesso sem ter a sua emoção em equilíbrio, sem conhecer, sem ter a inteligência emocional, né, a ponto de digerir ali a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Gente, na primeira pergunta ela já entregou uma grande chave. Se você não pegou, volte o vídeo e assiste de novo. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Concordo plenamente com tudo que você falou. Nós estamos no momento que todo mundo quer fazer network, quer conhecer pessoas. Conhecer pessoas, se você ter um bom network, é fundamental para você crescer.
Eu acredito muito no poder do network, de ter conexões. Mas se você não tiver as suas emoções tratadas, isso tudo vai por água abaixo. O que a gente observa é que tem muita gente com feridas emocionais. E às vezes essa ferida vem lá da infância. E a pessoa tem um sentimento de inferioridade. A pessoa ela não consegue se relacionar bem com as outras porque tem algum sentimento ali travando. Então não adianta ter muito network e não ter uma inteligência emocional para gerenciar essas relações. Se você conhecer muita gente e não tiver inteligência emocional, você vai acabar fazendo muitos inimigos. Verdade é essa. E quando você tem uma inteligência emocional, você consegue gerenciar bem essa sua rede de network te levando a avançar. E é aquela coisa que a gente vê muito, né, Thiago? Às vezes a pessoa que tem, como você tocou num ponto muito importante, as feridas, né, os traumas que vêm às vezes desde a infância, essas pessoas elas acabam se tornando, vivem muitas vezes em lares disfuncionais e quando crescem elas se tornam pessoas frustradas, pessoas que têm medo de avançar, fazem comparações e muitas vezes não conseguem alcançar esse sucesso justamente por conta desses traumas, dessas feridas emocionais. Muito bom. Daí a importância, gente, da gente criar bem os nossos filhos. Como a Elane falou, muitas dessas emoções que nos atrapalham na vida hoje vêm do que ocorreu lá atrás. De algum problema que você teve na sua infância, com alguém que tinha autoridade sobre sua vida, como seu pai, sua mãe. Então é importante a gente gerenciar bem isso aí e criar bem os nossos filhos. Já começamos bem, viu? É só entregar essa chave aí, eu acho que já valeu o podcast. Mas tem muito mais. Fique até o final. Vamos lá. Na sua opinião, qual emoção mais impede as pessoas de prosperarem hoje? O medo, a ansiedade, a insegurança ou a comparação? Tiago, eu digo que para mim é um misto de todos esses sentimentos, mas o principal é o medo. A gente ouve muito se falar, principalmente do medo, né, do medo da morte, mas para muitos até o medo, inclusive, de falar em público, de se posicionar, acaba atingindo até muito mais para ter esse sucesso, para que as pessoas possam se posicionar no mercado, por exemplo, de trabalho. E desse medo gera também um perfeccionismo, gera a comparação, por que que o outro está fazendo? E aí eu me deparo muitas vezes com a rede social, porque na rede social tudo é muito perfeito, né? Corpos perfeitos, pessoas com seus trabalhos e com suas vidas familiares, né, perfeitas. E eu acabo também entrando em comparação e tendo medo de me posicionar, de falar, de me colocar, de me apresentar. Então, é um misto que, na verdade, envolve todos esses sentimentos e eu acabo ficando paralisado. Paralisado e não avanço naquilo que é preciso, né? E o medo, ele de fato, ele paralisa. Muito bom. Então, na sua opinião, o medo é o que gera essas outras outros sentimentos que vão nos travar, como, por exemplo, a insegurança e às vezes até a ansiedade, né? Sim, Faz sim. sentido, realmente. O medo, ele, na minha opinião, ele nos protege. Ele existe para nos proteger contra algo. Agora, a gente precisa aprender a controlar esse medo. A gente controlando esse medo, a gente pode avançar. Porque quando a gente não controla esse medo, realmente, o medo ele vai travar você de abrir uma empresa, vai travar você de falar em público, porque medo gera o quê? Insegurança, que vai gerar também a comparação. Poxa, eu não sou tão bom como tal pessoa. Será que a pessoa vai gostar do meu conteúdo? Será que a minha empresa vai dar certo? E outro dia eu vi uma coisa bem interessante. Uma empreendedora que eu respeito muito no Brasil, ela falou assim: enquanto você não abre a sua empresa por medo e insegurança, calculando,
o seu concorrente, que tem mais coragem, é mais arrojado, já abriu e já deu certo. Quando você vai tentar aplicar aquela ideia, já passou o time. E quando a gente fala em empreendedorismo, o time é muito importante. Você tem que estar num time certo. Se você não entrar naquele tempo certo, você acaba perdendo grandes oportunidades. Na verdade, eu acredito que para tudo na vida, né? Se Isso aí. você perde o time, você acaba deixando passar grandes oportunidades. E aí, esse medo, essa comparação, a insegurança, eu também acredito que vai muito do perfil comportamental, que é algo também que eu trabalho, né, com análise de perfil comportamental. Então, a gente percebe isso quando faz a análise de algumas pessoas, né, desse perfil comportamental, que às vezes aquele perfil, determinado tipo de perfil que você venha a ter, ele pode influenciar nas suas decisões, na forma como você vai avançar. Por exemplo, um perfil, quando ele é o dominante, ele tem... por si só, ele já tem aquela questão do avanço, do avançar, da ousadia, do fazer rápido. Então, ele está ali pronto para colocar aquela ideia em ação. Já se a gente for colocar como em comparação ao perfil analítico ou perfil estável, eles já são mais estáveis. Eles vão analisar a situação, vão analisar os dados e ver se existe realmente, se não vai ter nenhum impedimento e nenhum problema para avançar naquela determinada situação, naquele determinado problema. Então, também a gente parte aí para alguns perfis. Quando a gente consegue entender qual é o perfil, quando a gente se conhece, sabe qual é a nossa identidade, a gente com certeza tem também o sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Você falou uma coisa bem importante. Você escolher, levando para o lado empresarial, você escolher bem a sua equipe é muito importante. Alguns empreendedores, eles gostam de ter na equipe pessoas muito parecidas com o seu perfil. E muitas vezes isso não é o ideal. Ou você é especialista, pode falar melhor do que eu. Talvez isso nunca seja o ideal. Porque uma equipe interessante é uma equipe diversificada. Você tem que trabalhar com pessoas com perfis diferentes, porque elas vão se completando. É como o nutricionista fala, a gente não pode pegar um prato e colocar só feijão. Tem que ter um arroz, uma proteína. E essa diversidade na sua equipe é que vai levar a sua empresa lá para frente. Elane, gente, também ela é recrutadora. Ela faz essas seleções com base no perfil e com base no que o cliente deseja. Uma das minhas empresas mesmo, ela já fez a seleção para mim. E eu falei, Elane, eu quero uma pessoa assim, com essa característica. E ela fez essa triagem através de várias ferramentas que ela utiliza. E a gente conseguiu achar uma pessoa ideal para aquela vaga que eu estava almejando preencher. Então isso é muito importante, foi muito bem Colocar a colocado pessoa certa no no lugar lugar certo. certo. É isso aí. É como uma peça de um quebra-cabeça. Gente, quem quiser contratar a Elane, pode entrar em contato pelo Instagram dela e pelo telefone. Vou pedir para ela falar aqui agora na próxima pergunta. Eu endosso o trabalho dela, conheço ela há muitos anos, a gente já desenvolveu alguns projetos juntos e é uma pessoa que eu recomendo muito que você esteja seguindo, tá bom? Elane, eu vou fazer uma pergunta, você responde para o nosso público o seu Instagram e o seu telefone, para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre a Elane, tá certo? E a terceira pergunta que nós temos hoje é o quê? Na sua experiência, como as emoções mal administradas vão impactar as decisões financeiras? Nossa, essa é muito. Essa, na verdade, é uma pergunta que sempre vira e mexe, a gente sempre tem assim nas entrevistas, em podcasts, é algo que normalmente sempre surge, né, nos nossos bate-papos e como, né? Como essas emoções elas podem impactar. Mas já falando também, né, como o Thiago disse, para quem quiser aí me seguir, conhecer mais um pouquinho do meu conteúdo, ou me contratar, meu Instagram é o @Elaine Nunes, Elaine com 2 L's. E o telefone para contato, que também tem lá no Instagram, tem um e-mail, é o 719-8787-5653.
E aí, respondendo a pergunta, sim, as nossas emoções, elas impactam e muito nas nossas decisões financeiras. Gente, uma pessoa que não tem um equilíbrio nas suas emoções, que não conhece a sua verdadeira identidade, ela pode, inclusive, como é que eu posso dizer? Ela pode se afundar, dizendo mais assim propriamente, né? É uma palavra até um pouco mais forte, mas ela pode realmente se afundar em dívidas. Por quê? Porque eu ajo pelas emoções, eu compro pelas emoções, eu faço dívidas pelas emoções, eu passo a ter vários cartões de créditos porque eu acho que o cartão de crédito eu não tenho que pagar no final do mês. Essa é uma ilusão. Né? Uma ilusão que foi criada porque o cartão de crédito, no final do mês, o seu boleto ele vai chegar e você vai ter que pagar, vai ter que honrar com aquela dívida. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio, é muito importante a gente, inclusive, se a gente não consegue controlar as nossas finanças, contratar um consultor financeiro, um educador, assim como o Tiago também é educador, né? Tem aí outros projetos, mas ele também é um educador financeiro. Inclusive, eu fui uma das pessoas que tive essa consultoria com o Tiago. Se hoje, inclusive, eu invisto, né, o meu dinheiro, se meu dinheiro está investido, se eu sei exatamente para onde o meu dinheiro está saindo, foi justamente também por essa consultoria que eu tive com o Tiago. Mas também, além dessa consultoria, porque eu sou uma especialista em inteligência emocional. Mas para as pessoas que não conseguem administrar suas emoções, Tiago, é importante que sim, que procure essa ajuda, procure um educador financeiro e as emoções, elas têm sim um grande impacto na gestão financeira, no dinheiro, né? No quanto que a gente vai economizar, naquilo que a gente vai investir. E tem muitas pessoas que têm receio em investir, têm medo, preferem, por exemplo, guardar o dinheiro na poupança, né? Tem pessoas, tem casos, né, até inclusive de pessoas mais antigas que guardam dinheiro ali embaixo do colchão, né? Então, assim, é importante que realmente você se conheça, conheça a sua identidade, conheça qual é o seu perfil comportamental, para que você tenha suas emoções equilibradas e não gaste assim sem ter um maior controle, né, do seu financeiro, da sua situação financeira. Você tocou num assunto importante e já tive uma ideia aqui agora, ao vivo, viu? Eu já vou lançar um desafio para ela. Nossa, olha, adoro desafio. Vamos fazer um evento linkando emoções e finanças. Já vamos organizar essa data e eu Muito espero bom, todos vocês nesse evento. Que muito bom. realmente as nossas emoções, elas estão intimamente ligadas com a das nossas finanças. Eu trabalhei há alguns anos na área financeira. Inclusive, a Elane foi uma das minhas clientes que a gente dava consultoria, que a gente acompanhou. Hoje, eu tenho uma empresa que é One Level, que além de trabalhar com gestão tecnológica, criação de software, aplicativos, sites, tudo personalizado, nós damos treinamentos financeiros e consultoria também. E como é que funciona essa mentoria? Eu pego a pessoa e a gente faz um raio-x da vida financeira dela e começa a ajustar os pontos que precisam ser ajustados. Eu já vi muita gente sair de um ponto de dívida e passar a ser investidor. E as emoções, gente, como a Elane falou muito bem, estão intimamente ligadas à nossa área financeira. Eu conheço muita gente que toma decisões precipitadas no mercado financeiro, quem está investindo, e por conta disso acabam perdendo dinheiro. Então, quem está trabalhando, quem está investindo no mercado financeiro tem que ter um equilíbrio emocional. Ela tem que ajustar bem suas emoções, porque muita gente, a gente observa que ela vende uma determinada ação, por exemplo, quando está na baixa e compra na alta, quando deveria ser o contrário. Outra coisa que eu observo em muitos clientes, e observei em algumas pessoas da minha própria família, Elane, é que as pessoas costumam comprar por emoções, por alguma emoção. Primeiro, eu vejo algumas pessoas que falam assim: hoje eu tive um dia estressante, foi muito cansativo, eu mereço. Aí ela merece comprar uma bolsa que ela não pode pagar.
Eu costumo dizer na minha mentoria, você merece tudo. Só que você pode pagar nesse momento. Não necessariamente tudo que você merece você precisa adquirir nesse momento. Você precisa começar a analisar a sua vida financeira se é o momento correto. Outra coisa que eu observo muito são algumas pessoas que têm um sentimento de inferioridade, que volta àquele exemplo que você deu no começo. Teve algum problema na sua infância e crescem com um sentimento de inferioridade. E quando ela ganha alguma coisa, ela quer mostrar para o outro que ela pode. Ela É em fala busca assim, de validação, né? Em perfeito. busca de validação. Isso Então, aí. justamente as pessoas elas buscam também esse pertencimento, né? Eu preciso pertencer a um grupo, eu preciso pertencer àquele mundo. Então, para buscar essa validação, por mais que eu não tenha aquele dinheiro, que eu saiba que eu não tenho condições, mas eu uso, né, do cartão de crédito, né? Eu uso daquele dinheiro que eu não tenho para justamente fazer uma compra para estar ali naquele lugar. É E isso aí. aí vem tudo que a gente já está falando aqui desde o início, né, do podcast, que envolve aí a questão de medo, de perfeccionismo, da própria insegurança. Isso. Mas eu junto tudo isso em um conjunto de você não conhecer exatamente quem você é. Qual é a minha identidade, né? Qual é o meu perfil comportamental? Quando eu descubro qual é realmente a minha identidade, eu passo a me adaptar melhor, eu passo a entender que não é através do perfeccionismo, não é através da comparação, eu passo a entender também quais foram esses traumas, quais são as minhas crenças limitantes e eu passo a ajustar, né? Ou procuro ajuda para resolver essas situações que ficaram, né? Os traumas que ficaram enraizados e que foi passado ali, de repente, até de uma outra geração. Perfeito. Você me lembrou de um trecho de um livro que é A Arte da Guerra. E lá ele diz: se você se conhece e conhece seu inimigo, você não vai perder nenhuma batalha. Você precisa se conhecer. Esse trabalho que você faz, que você desenvolve, é muito importante, porque você precisa se conhecer. E voltando àquelas pessoas, elas às vezes fazem algumas coisas, compram viagem, compram um carro que não pode nem pagar, para mostrar ao vizinho que tem, que pode. E isso esconde alguma emoção ferida que você deve tratar isso. Elane, você tem algum produto, na sua mentoria, você trabalha esse ponto? Sim, também trabalho. Trabalho esses pilares. A gente não só faz a análise, né, de identidade, mas a gente trabalha todo um processo até descobrir quais são as causas. Porque muitas vezes, quando a pessoa ou até a própria empresa ela nos procura, né, ela me procura, é com o intuito, às vezes, de eu quero me desenvolver em uma carreira, eu tenho um determinado objetivo. Mas, às vezes, a gente vai descobrir uma outra causa. Por que que de repente eu não estou avançando em uma determinada área? Então, a gente trabalha, né, dentro dessa mentoria, eu trabalho com os pilares, onde a gente vai descobrir a fundo, não só o objetivo, não só preparar para ação, para entrar em ação, mas também para entender o porquê que em algumas áreas da sua vida você está travado, não consegue avançar. Perfeito. Na minha mentoria financeira, a gente faz um raio-x da vida financeira, tem um questionário que a gente verifica um pouco das emoções e, se for necessário, a gente sempre encaminha para algum colega como a Elane para tratar essa questão. E isso faz parte é um dos pilares que faz parte da nossa mentoria e que faz parte do sucesso dela. Muitas vezes a gente tem sucesso porque a gente trabalha o nosso cliente como um todo, né? Sim. A gente cuida da emoção dele para ter uma finança saudável. Uma mente saudável leva às suas finanças saudáveis também. Na verdade, uma mente saudável leva a você ter, né, Tu, corpo, mente, mente, né, e espírito é também, isso que a aí, gente não pode deixar de de falar, falar, né? né? Teve alguma emoção na sua vida profissional e pessoal que ajudou você a alcançar novos rumos, alcançar o
que você almejava naquele momento? Teve alguma emoção decisiva na sua vida que te levou até aqui? Uma emoção decisiva. Na verdade, Thiago, assim, quando eu comecei a vir, né, mapeando essa área de inteligência emocional, eu já trabalhava há muito tempo, na verdade, eu já trabalho com pessoas, com gestão de pessoas, e isso já tem aí por volta de 15 anos, sem perguntar a minha idade, viu? Ela começou criança, É, gente. então, assim, eu já trabalho com gestão de pessoas já há muito tempo. E é uma área que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por pessoas, eu sou apaixonada por essa parte, né, de psicologia, terapia. E quando eu me tornei especialista em inteligência emocional e análise comportamental, eu comecei a trabalhar, eu digo que muitas coisas, muitas mentorias, muitos estudos que a gente costuma fazer, não é só para aplicar no outro. Primeiro, antes de tudo, em tudo na nossa vida, acho que o principal, onde a gente precisa validar, é com a gente mesmo. E aí, quando eu comecei a perceber ali, fazendo, cursando e buscando mais conteúdo, eu pude perceber que eu precisava, de fato, identificar qual era a minha verdadeira identidade. Então, além de trabalhar a minha parte espiritual, de me aproximar mais de Deus, eu busquei estudar qual era o meu perfil comportamental. E aí eu pude ver que eu precisava desenvolver, por exemplo, a ousadia. Eu precisava desenvolver mais a rapidez, que são atributos direcionados para quem tem um perfil comportamental de característica dominante. Eu, com o perfil mais influente do que o dominante, então no meu DISC tem lá mais influente, eu sou muito comunicativa, eu faço amizades facilmente, network, mas eu precisava avançar em muitas coisas, e em uma delas era o empreender. Por exemplo, sair do CLT para empreender, para abrir o meu próprio negócio. E aí eu observei, eu pude perceber que eu tinha que melhorar mais a minha ousadia, mais a minha dominância, para que eu conseguisse avançar nessa parte. Porque eu tinha medo, eu travava. Tinha também a questão do perfeccionismo, que muitas vezes a gente fica assim, eu vou postar um vídeo, né? Não vou. Eu tenho aquele medo, né, de postar. O que as pessoas vão pensar? Como é que tá o meu cabelo? Então tem determinadas situações que a gente fica ali, né? Naquela comparação. Será que as pessoas vão gostar? Será que não? E aí uma vez eu ouvi de um mentor falando exatamente sobre isso. Quando você deixa de postar, você está alcançando outras vidas. Né? As pessoas não estão olhando isso. Então, se você posta ou se você não posta, por exemplo, a vida das pessoas vão continuar. As pessoas vão, na verdade, falar de qualquer forma de você, né? Você postando ou não. Então, por que não postar? Por que não reduzir esse perfeccionismo? E são coisas que eu digo para você que eu trabalho até hoje em mim. Essa questão do medo, do que as pessoas vão falar, desse receio. Então, são tipos de comportamentos, né, que eu vejo ali que precisam ser trabalhados diariamente, assim como a ousadia. Então, são coisas que me levavam, às vezes, a travar em determinadas situações, no meu ambiente profissional, até mesmo em situações pessoais, e que hoje eu digo que eu consegui melhorar com todo esse conteúdo, né, com toda essa expertise, e eu tenho certeza que todos têm essa possibilidade, né? Basta exatamente você descobrir a sua identidade e procurar a ajuda certa. Muito bom. Engraçado que isso que você compartilhou, eu tenho certeza que vai tocar muita gente. Porque talvez essa seja a dor de muita gente. Inclusive, eu tô com uma falha no cabelo aqui, tá aparecendo, mas eu estou em tratamento, gente. Eu agradeço aí, inclusive, ao Dr. Jaime, Faz um Dr. retoque depois, Adolfo. faz um retoque no vídeo, Não, não tem como. eu tô evoluindo, eu estou em tratamento, eu estou no projeto 2026 aí, tô com um grupo de mentores me acompanhando, grandes mudanças virão, viu? Mas não é por isso, por você estar com essa falha, que você, por exemplo, deixou. Isso não te impediu, por exemplo, de estar aqui hoje Com fazendo essa certeza. gravação.
Na verdade, a gente tem que dividir esse tipo de informação. Que às vezes a gente está ajudando a curar outras pessoas. A gente está estimulando, gente, outras pessoas a crescerem, a romper, a vencer os seus medos. A nossa intenção aqui é essa. A minha intenção com Vida em Abundância é te levar para uma vida em abundância e próspera. A minha intenção aqui é essa. Eu quero que você cresça. Esse é o meu propósito de vida. E falando um pouquinho agora sobre emoções, mais uma vez, né? Que é o nosso tema principal. E qual a diferença de sentir emoções e ser dominada por elas? Forte, né? Muito. Muito Essa foi uma das forte. minhas perguntas prediletas, gente. Olha, só para vocês entenderem como é que funciona, fique de olho no meu Instagram, Vida em Abundância. E lá a gente bota algumas enquetes e essas perguntas surgem das pessoas. Essa foi uma das que eu achei mais interessante. Fala aí, qual a diferença de sentir essas emoções e ser dominado por elas? Tiago, eu digo que se a gente não governa, né? E aí, essa também é até uma fala muito assim, diária que eu escuto dos meus mentores. Quando a gente não governa, a gente é governado, né? Se a gente não chega. E tem até aquele ditado assim, né? Quem chega na frente governa. E quando você deixa as suas emoções, quando você não trabalha as suas emoções, você acaba sendo dominado por ela. A gente vê isso diariamente, por exemplo, num trânsito. Às vezes tem uma situação, pode acontecer uma batida, alguém fechar ali o seu carro, às vezes você não saiu de casa, né, mais cedo e aí tem a sinaleira e você já tá ali brigando, tá xingando no trânsito. Você não tem um controle, você acaba deixando as suas emoções te dominarem. E uma das coisas assim que eu vejo que é muito bacana é quando você trabalha associado às suas emoções à espiritualidade. Porque com certeza quando você também trabalha a sua espiritualidade, você consegue dominar ali as suas emoções e automaticamente governar, né? E governar é ousar, É isso aí. né? Ousar é governar. Então, se você quer alcançar o seu sucesso, se você quer estar à frente ali, quer ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nas suas amizades, no seu dia a dia de uma forma geral, é necessário que você realmente governe as suas emoções. E para isso, eu volto a repetir, é se conhecer. Perfeito. Independente de tudo, você precisa conhecer quem é você, a sua identidade, porque aí você não só passa a saber, né, como você vai agir, como você reage em determinadas situações, como também você passa a entender o outro. Porque você tá ali, você vê a sua identidade, você conhece, você também sabe como o outro pode se portar em determinadas situações. Então, é governando as suas emoções que você consegue realmente ter sucesso. Perfeito. Quem se antecipa, a gente governa. Essa frase que fala muito é André Fernandes. Eu já repeti tanto que se eu fosse ele, já cederia essa frase para mim. Lani, uma coisa que eu observo, que todas as emoções, elas são importantes em um determinado momento em nossa vida. O que a gente não pode deixar é que ela domine a gente. Eu gosto muito de fazer esportes radicais. Inclusive, quando eu era um pouco mais novo, eu era viciado em adrenalina. Eu já pulei de paraquedas, já fiz bungee jump, já fiz parapente, já fiz um raft em um nível altíssimo, com grandes paredões de água que a gente foi da Argentina até o Chile. E eu me lembro que quando eu saltei de paraquedas pela primeira vez, quando eu cheguei na porta ali do avião, eu tava com o instrutor, é claro, foi a minha primeira vez, e eu falei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? E por um segundo, Que inveja, viu? pois é, por um segundo, o Não medo... sou tão corajosa assim, não. Ah, eu sou apaixonado. Por um segundo, eu deixei o medo me dominar. Só que quando eu senti que o medo tava me dominando, eu respirei,
controlei aquele medo e saltei. Porque o medo, quando ele não é controlado, como a gente estava falando no começo, o medo ele é um sentimento que te protege de passar por algum risco. E se você não tivesse medo nenhum, você com certeza já estaria morto. Tem um parasita, né? Que ele trabalha no sistema nervoso. Fizeram um estudo com camundongos e contaminaram camundongos com esse parasita. E ele afetava diretamente o cérebro do camundongo e ele perdia o medo. O camundongo, por natureza, quando ele sente o cheiro de urina de cobra, ele corre, que é um predador natural dele. O camundongo, quando sentia o cheiro da urina da cobra, ele ficava que nem um doido e ia para cima. Era contra-intuitivo e acabava morrendo por conta disso. Então o medo ele nos protege. Só que se esse medo ele não for controlado, ele impede a gente de avançar. Ele, na verdade, paralisa, né? Paralisa. Então, a gente tem que perceber exatamente até que ponto esse medo é um medo como proteção. Isso. Ou se é um medo que está me paralisando. É isso aí. A exemplo de você, de repente, você vai fazer um passeio de canoa. Pode ter acontecido já de pessoas terem morrido num passeio como esse? Pode. Mas também, estatisticamente, a gente sabe que muitas pessoas já passearam de canoa. Então, aquilo ali, ele é seguro. Então, se você não vai, é porque você, de fato, está deixando o medo te paralisar. E ele nunca pode paralisar. E todas as emoções têm uma função em um determinado momento. Eu estava num treinamento até de Wendel Carvalho, um tempo atrás, que é um cara, inclusive, que eu admiro demais. E a gente estava aprendendo a ancorar as nossas emoções e utilizá-las no momento certo. A raiva, por exemplo, muita gente acha que é um sentimento ruim. Mas muitas vezes a raiva, ela te impulsiona a fazer algumas coisas. E o medo também tem a sua função, a tristeza também. Então a gente tem que gerenciar, controlar os nossos sentimentos para que a gente possa usá-los no momento certo. E hoje eu uso muito a ancoragem para fazer várias coisas na minha vida. Eu ancoro alguns sentimentos e quando eu preciso, eu acesso aquele momento, aquele sentimento. Eu uso a âncora e acesso aquele sentimento para me ajudar naquele processo. Isso é algo que dá para ser feito e dá para ser trabalhado através do conhecimento, conhecendo a si mesmo e trabalhando aquelas emoções, fazendo um acompanhamento com um mentor que trabalhe nessa área. Mas só para não ficar assim muito, né, em aberto, mas dando assim só um pouquinho, né, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês que estão nos assistindo, mas o que o Thiago quer dizer é que a ancoragem é você, por exemplo, você tem vamos dizer, numa palestra, se eu fico nervosa numa palestra, então eu ancoro com um determinado gesto, né? Eu me lembro de um gesto para que eu possa ali me acalmar e entrar no palco e fazer a palestra. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que seguram, né, um pouco assim, né, a blusa, tem vários tipos, na verdade, de ancoragem. Né? Cada um vai se identificar e vai fazer o seu para naquela determinada situação onde você se imagine, né, vivendo, por exemplo, passando por uma pressão ou de repente tendo que encarar um medo, você faz essa ancoragem para que possa te impulsionar a não desistir. Perfeito, perfeito. E como a inteligência emocional pode acelerar o nosso processo de gerir melhor as nossas finanças e crescer de forma exponencial na nossa vida empresarial? Tiago, a inteligência emocional ela serve para todas as áreas, né? Então, assim, você trabalhando a inteligência emocional, você se conhecendo, conhecendo a sua identidade, conhecendo o seu perfil comportamental. Eu até gosto de trazer esses exemplos porque
Às vezes uma empresa nos contrata para fazer a engenharia de equipes e ali fazer o diagnóstico daquela equipe e muitas vezes o diretor, o gerente, ele acha que a gente só vai fazer o estudo, o diagnóstico somente da equipe operacional. Quando muitas vezes o que a gente precisa primeiro trabalhar é na parte gerencial. Porque quem está no topo vai ser o exemplo. Né? É o exemplo, os líderes são os exemplos dos seus liderados. E aí a gente precisa desmistificar essa coisa, né, que a liderança tem de eu vou dar o treinamento somente para o meu operacional, somente para os meus liderados, e eu não preciso, eu já estou pronto. Né? Então, isso tudo envolve a parte de inteligência emocional, porque eu trabalho a equipe como um todo, eu verifico se aquela equipe, por exemplo, atende para aquele cargo, atende para aquela determinada função, e aí eu coloco a pessoa certa no local certo. Então, as empresas elas vão melhorar financeiramente, elas vão faturar muito mais se elas colocarem as pessoas certas de acordo ao perfil comportamental. Então, isso vai fazer aumentar o faturamento da empresa. Consequentemente, eu consigo contratar mais pessoas, eu consigo também aumentar o salário dessas pessoas. E na vida pessoal, se eu também me conheço, eu consigo gerenciar muito bem essa emoção no trato, por exemplo, com meu filho, com meu marido, né, com minha esposa. Então, gente, você se conhecer, você conseguir governar as suas emoções, você governa o mundo, né? Você vai governar todas as suas áreas. E aí eu digo que você vai alcançar o sucesso máximo, sucesso financeiro, sucesso pessoal, sucesso espiritual, né? Todos esses pilares, né? Educacional, emocional, físico, mente. Então, a inteligência emocional, ela é para tudo, né? Para tudo, para todas as nossas áreas. Muito bom. Eu concordo plenamente com você. Eu acredito, gente, que para uma empresa ela ter sucesso, ela precisa ter um conhecimento profundo sobre relações humanas e sobre emoções humanas. O que as pessoas muitas vezes não entendem é que as empresas são feitas de pessoas. Quem compra o produto são também as pessoas. Eu estava assistindo outro dia um filme que eu sou apaixonado, chamado Beleza Oculta, com o Will Smith. Ele começa o filme com uma pedrada. Ele fala assim: qual o seu porquê? Por que você está aqui hoje? Por que você está assistindo esse podcast? Por que você toma as suas decisões? E ele fala uma coisa muito interessante que é uma grande chave para mim. Ele fala que as pessoas elas são movidas por 3 elementos subjetivos, que é o amor, o tempo e a morte. Ele fala que todo mundo almeja ser amado. Todos nós queremos mais tempo. E todos nós também temos medo da morte. Então, com essas 3 elementos envolvidos, você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Se a gente pode avaliar agora como tem crescido os tratamentos estéticos, por exemplo. Que às vezes você busca um amor e acha que se você ficar mais bonito esteticamente vai ser mais fácil. E às vezes a mídia vende isso também. Você muitas vezes utiliza alguns tratamentos médicos para ter uma longevidade e enganar a morte. Então, quando você tem conhecimento dessas emoções, conhecimento do seu público, você vai muito mais longe. E eu acredito muito no que o Will Smith falou no filme. Nós temos que avaliar o porquê que os nossos clientes vão comprar na nossa empresa. Avalie o motivo, o porquê, o que vai motivar ele, qual a dor dele. E dele fala essas 3 questões. É você conhecer o seu cliente, Conhecer né? o seu cliente. E Acreditar também no seu produto e conhecer o seu conhecer cliente. o seu cliente. E muitas vezes nós somos geridos realmente por essas 3 emoções.
Eu achei isso incrível, levei para mim. Inclusive, eu sou tão apaixonado pelo filme que eu botei o nome de uma das minhas empresas, Beleza Oculta, por conta do filme. Aproveitando eu falar, Beleza Oculta, gente, é uma distribuidora de perfumes e cosméticos importados, tudo 100% original. São produtos de qualidade e você tem acesso pelo site. Vou ver se a equipe consegue colocar o nosso site aqui para vocês terem acesso. E lá você vai encontrar todo tipo de produto importado, cosméticos e perfumaria de muita qualidade. Se você não conhece, visite o site. Eu tenho certeza que vai ser sentido para você. Quem estiver assistindo aqui, Já quero o meu, viu? pois você já vai, Já já vai reserva o ganhar. meu, por favor. Perfeito. E olha, o desafio que eu lancei para você tá certo. A gente vai fazer um evento falando sobre Sim, já emoções tá mais do e que finanças. fechado. Mais do que Perfeito. fechado. Agora você, como recrutadora, você acredita que é mais importante para recrutar uma pessoa o talento ou o perfil comportamental? Tiago, eu vou ser bem breve nessa resposta. Você pode até ter o melhor talento, mas o seu talento, ele não sustenta sem as suas emoções. Então, eu até digo que muita gente, às vezes, é contratado pelo currículo, mas é demitido pelo perfil comportamental. Pega essa chave aí, gente. Pega essa chave. É isso aí. Porque isso, e eu vejo assim, muito nesse mundo empresarial, quando os clientes nos procuram, justamente com essa dor. Ah, mas o currículo era muito bom, mas depois de passado um tempo, passou a experiência, a pessoa se mostrou, né, não se dava com os colegas, brigas, né, de várias discordâncias e discordâncias que de repente partiu para um âmbito, né, mais complicado, mais agressivo. E muitas vezes, quando essa pessoa vai colocar o currículo, ela não se mostra, né, desse jeito. Na entrevista, ela não se mostra. Então, é por isso que é importante também ter esse acompanhamento. A gente verificar, identificar, né, durante o processo, a entrevista, o perfil comportamental. Então, eu te digo que as emoções, elas superam qualquer talento. Né? O talento, Maravilha. ele não se sustenta se você não tem um bom posicionamento, não tem um bom perfil comportamental, não tem relacionamento interpessoal. O seu talento, ele não sustenta. Perfeito. Você falou uma chave aí, eu quero que até que você repita. As empresas contratam. As empresas contratam pelo currículo, mas demitem pelo perfil comportamental. Às vezes, a gente coloca uma pessoa na nossa empresa e ela é tão problemática que ela consegue brigar com todo mundo da equipe. E hoje nós vivemos em um mundo que nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa trabalhar com seus colegas muito bem. Por isso que realmente eu concordo plenamente com o que você falou. Às vezes a pessoa pode ter o maior talento do mundo, mas se não gerenciar suas emoções, se não tiver uma boa relação interpessoal, dificilmente você vai conseguir vai ter sucesso em uma equipe interdisciplinar, por exemplo. Então você precisa trabalhar bem. E eu concordo plenamente com você. Hoje, eu contrato também pelas emoções. Até porque, tecnicamente, eu acredito que é mais fácil você ensinar um ofício, uma pessoa tecnicamente, do que você mudar o Uma caráter dela, uma personalidade, né? personalidade. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Me fala um pouquinho agora. Como a espiritualidade ajuda nesse processo de controlar as emoções em momentos de pressão e momentos de decisão? Tiago, eu tiro muito assim pelo meu exemplo. Eu, antes de conhecer, de me aproximar de Deus, e aqui não estou falando de religião, tá? Porque tem várias pessoas que estão nos assistindo e cada um tem a sua religião, tem aquilo que acredita. Mas eu digo que a gente tem um único Deus e, para mim,
ter esse relacionamento com Deus, estudar de fato ali a Bíblia, ter como embasamento. E aí eu digo para vocês, gente, que não existe nenhum outro livro, por mais best-seller que seja, né? Inclusive eu já tô lançando um livro também, tá chegando, tá saindo do forninho, mas não existe um livro que não seja assim, que não traga um maior ensinamento que seja a Bíblia, né? É o maior manual de vida. E trabalhar a minha espiritualidade, por exemplo, me ajudou muito nas minhas relações do dia a dia, nas minhas relações em casa, principalmente com minha família, porque eu digo assim que muitas vezes quando a gente tem uma intimidade, quando a gente tem mais intimidade, porque, por exemplo, você chega na rua, você cumprimenta um amigo e você abraça, você brinca, você beija, porque aí tem seu amigo que de repente fala assim: rapaz, você tá meio gordinho hoje, você tá meio, né, com a falinha aqui e tal. E aí você não se incomoda. Por quê? Porque é só uma pessoa, um desconhecido, não tem muita intimidade ali. Mas quando você escuta, por exemplo, isso de alguém que você tenha uma intimidade, né, que convive ali com você, aquilo de uma certa forma te fere. Né? Você sente aquele evento de injustiça. Então, quando eu trabalhei mais a minha espiritualidade, quando eu me aproximei mais de Deus, tudo na minha vida se abriu. Todas as portas se abriu. Né? E volto a repetir, não estamos falando aqui de religião, mas é de você, de fato, acreditar naquilo que está ali prometido, inclusive na Bíblia, né? É você decretar, é você ser grato pelas coisas que você tem, e isso te torna mais próspero, isso faz com que você tenha uma vida em abundância. Muito bom. Tá? Perfeito, Então, gente. a espiritualidade, ela também, para todas as áreas, assim como a emoção, ela trabalha todas as suas áreas. Nosso papo tá tão gostoso que até eu vou assistir esse podcast umas 3 vezes de novo, viu? Pra conseguir pegar E tudo não que a gente tem acaba não, comentado viu? Não aqui. acaba não. Pois é. Agora me diga uma coisa. Você pode falar um pouco mais sobre o seu livro? Posso. Fala Quer um dizer, pouquinho pra um gente. pouquinho, Um né? Um pouquinho, pouquinho, um deu um pouquinho. tira-gosto. Meu livro, ele fala de superação, fala dos traumas, né? De alguns traumas que eu passei durante a minha infância. Relacionamentos, alguns relacionamentos, mas fala também do meu principal amor, né? Do amor que eu conheci, né? Que foi em Deus. A partir do momento que eu me senti amada, que eu descobri que eu tinha um pai, né? Esse pai, que é esse pai de todos nós, que nos ama. Mas além disso, também traz não só desafios, que é para a gente poder, para colocar ali o leitor à prova, né? Desafios para que ele possa refletir e também colocar em ação, e principalmente, né, como uma chave aí, que é de você entender que você foi desenhado por Deus. Nós fomos desenhados por esse Criador, e por isso nós podemos sim viver essa vida em abundância. E que a gente precisa assumir o protagonismo da nossa existência para alcançar a excelência em tudo, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, o livro ele fala um pouquinho de tudo, né? Da minha vida profissional, da minha vida com Deus e de como eu saí dessa paralisia para alcançar o protagonismo da minha existência. Perfeito. Gente, uma coisa que eu aprendi na vida e vou compartilhar com vocês é que as nossas dores, elas são preciosas. E toda vez que você vence uma dor, você está habilitado para ajudar outras pessoas a se curar. Não sei se vocês já conhecem a história da pérola. A pérola, ela é gerada pela ostra através de um processo doloroso. Um grão de areia entra ela começa a gerar, por conta da dor, uma substância
e a substância vai se acumulando e gera a pérola. Então a pérola que você vê, que ela é tão linda, encanta tanta gente, ela veio por conta de uma dor. Então a sua dor, quando ela for tratada e curada, vai ajudar a curar outras pessoas. Já quero comprar o livro de Elane, viu? Ah, que Já estou bacana. ansioso para pegar esse E aí, livro. Tiago, até complementando um pouquinho o que você falou, eu digo que a dor, ela conecta. A sua história, né? A sua história de vida, a sua história do passado, ela tem um poder de conectar a outras vidas e de transformar outras vidas. Então, nunca. Claro que a gente não vai viver, né, o nosso passado, não vai viver das nossas dores, mas aquilo que você conseguiu superar, você tem a capacidade, a legitimidade e a autoridade de transformar a vida de outras pessoas. Com certeza. Às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas situações na vida justamente para isso, para poder ajudar outras pessoas a curar outras pessoas. Falando sobre isso, qual a relação, na sua opinião, ou se existe relação, entre a gratidão e a nossa prosperidade? E como isso funcionaria? Tô te apertando cada vez mais, viu? Tiago, totalmente. E eu gosto até muito de falar sobre esse assunto, porque eu já estive nesse lugar e eu acredito que muitas pessoas aqui vão acabar se conectando também com o que eu vou falar. Porque o ser humano, ele sempre quer mais, né? A gente sempre está em busca de algo novo e tá tudo bem. Isso não é ruim. A gente sempre querer o melhor. Mas antes de tudo, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente já conquistou, sermos gratos por aquilo que nós temos e celebrarmos sempre nossas conquistas. Então, eu costumo dizer que a abundância, a prosperidade, ela vai existir principalmente depois da sua gratidão e também, vou mais além, da sua generosidade. Inclusive, tem essa passagem, né? É bíblico, que é dando que você recebe, né? É dando que se recebe. Então, você ser generoso, você ser grato, isso abre porta, gente. Porque imagine se a gente nunca agradecer por aquilo que nós temos. Inclusive, eu até deixo aqui um exemplo do que eu faço. Eu tenho, que é um conteúdo que, inclusive, depois eu vou até compartilhar. Eu já deixei isso nos stories, mas depois eu vou colocar até no feed no meu Instagram. Eu tenho um hábito de todo ano eu coloco um pote de gratidão. Eu deixo separado um pote de gratidão. E ali, ao longo daquele ano, tudo que eu for conquistando, eu vou colocando naquele pote. Ah, fiz uma viagem que eu desejava, ou até mesmo uma viagem, um curso, uma comida diferente, e eu vou colocando ali, escrevo no papelzinho e coloco ali naquele pote. E ao final do ano, eu abro esse pote e vejo todas as minhas conquistas dentro daquele ano. E celebro, né? Porque relembro ali tudo que eu alcancei, tudo que eu fui pedindo a Deus e que eu fui conquistando. Então, é muito gratificante. É um trabalho, assim, diário também, você agradecer. E eu tenho esse hábito. E eu acredito que sim, que abre muitas portas a gratidão. Perfeito. Vou contar um segredo aqui. Eu tenho um hábito, gente, de ser grato a tudo na vida. Inclusive, aquelas coisas que talvez hoje não pareçam nem ser tão bom assim. Como, por exemplo, furou um pneu, você bateu um carro. Eu sou grato a tudo, porque eu acredito realmente que Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes um pneu furado te livra de um acidente lá na frente vai causar um dano muito maior. Então, por acreditar que Deus está no controle de tudo, eu sou grato a todas as coisas e eu concordo em tudo com você. Se você não curtiu, gente, curte esse vídeo, seja grato pelo que a gente está distribuindo também para vocês aqui. Curte o vídeo, compartilhe, porque tudo que é bom tem que ser compartilhado com outras pessoas. Ajude também outras pessoas a crescerem emocionalmente.
comente e siga o canal também. Nosso canal do podcast é novo e quando chegar a 1.000 inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio aí de um produto muito especial da nossa empresa Beleza Oculta. Eu vou pedir agora que a produção coloque o banner aqui da One Level. É possível? A One Level, gente, é a nossa nova empresa. Ela trabalha com gestão tecnológica, treinamentos e consultorias na área financeira. Nós hoje criamos qualquer aplicativo ou software totalmente personalizado para você, para sua cara. Você que é mentor, você que tem uma empresa e quer criar um aplicativo que seja a sua cara, entre em contato com a gente. Vai estar aqui o banner e clica nesse QR Code aí, bota no celular que você vai ter acesso a gente, certo? E lá nós fazemos aplicativos e softwares totalmente personalizados. Nós trabalhamos também com confecção de sites da melhor qualidade, com segurança. E agora estamos trabalhando com um novo ramo. A gente contratou agora um novo associado. E nós estamos trabalhando com automação. O que seria isso? A gente cria um agente de automação para o seu Instagram, para o seu WhatsApp. É um funcionário que trabalha 7x7, 24 horas por dia. Ele vai estar sempre respondendo o seu cliente da melhor forma possível. Isso é uma forma da sua empresa crescer também, tá bom? E vai compartilhando, vai seguindo a Elane. Compartilha, segue. É isso aí. Elane, gente, sempre posta muito material de qualidade no Instagram dela, que ela já deu aqui no começo, vou pedir para ela repetir daqui a pouco. Certo? Ela entrega Tem muita... também meu canal lá, Fala meu aí agora, site, então. Fala, tá aí. lá também no Instagram, então me segue, Perfeito. só me segue. E ela vai fazer com a gente aqui um aplicativo dessa mentoria, viu? Já estamos aí na negociação. Vou. É isso aí. Se você tá gostando, curte e compartilha. Vamos falar agora um pouquinho de um assunto delicado, mas importante de ser tratado. Ser líder é algo muito importante, porque um líder, ele gerencia a equipe e os resultados da equipe vêm por conta dessa liderança. Gente, vou ser muito sincero com você, eu tenho mais medo de um exército de ovelhas que é liderado por um leão do que um exército de leão que é liderado por uma ovelha. Porque quem lidera é responsável tanto pelas derrotas como pelas vitórias. Um bom líder leva a equipe a vencer. Então é importante você trabalhar a sua liderança. Agora eu vou perguntar à nossa especialista de hoje. Quais sentimentos podem sabotar um líder? Pode fazer esse líder levar a equipe à derrota? Tiago, antes de falar quais os sentimentos, eu gosto sempre de dizer o seguinte: um bom líder, ele precisa primeiro se conhecer. Não tem como eu liderar o outro sem eu me conhecer. Não tem como eu liderar uma pessoa, liderar uma empresa sem eu ter o meu conhecimento espiritual, se eu ter o meu conhecimento, se eu me trabalhar fisicamente também, mentalmente, sem eu trabalhar minhas emoções. Não tem como eu ser um bom líder sem eu trabalhar de dentro para fora. Para que eu possa liderar, eu preciso me conhecer. Para que eu possa liderar, eu também preciso me trabalhar. Eu preciso também me autocuidar. Né? Então, eu não tenho como cuidar do outro sem antes cuidar, né, do meu CPF. Né? Não tem como cuidar também de um CNPJ sem cuidar do CPF. E aí, o líder, ele é essa pessoa, ele é o exemplo. Jesus, por exemplo, foi um dos principais líderes, se não o maior líder que nós tivemos, né? Que toda uma nação, todo um mundo teve. E ele ali conseguiu conduzir perfeitamente os seus 12, né? Os seus 12 discípulos, onde esses discípulos eles foram também em busca de estar ali, ó, junto, em comunhão e também levando essa transformação de pessoas. E
o líder, ele por ser exemplo, ele precisa justamente trabalhar para que o seu liderado ele venha a ser até melhor do que ele. Que ele venha a ter até mais conhecimento do que ele. Então, o líder ele não pode restringir informações, ele não pode restringir conhecimentos. Muitas vezes eu me deparo em algumas empresas, quando a gente vai fazer o diagnóstico, onde tem líderes que escondem informações, que controlam informações por achar que o seu liderado ele vai ocupar o seu lugar. Então, o líder, ele principalmente, eu acho que ele precisa ter amor naquilo que ele faz, naquilo que ele executa. Ele precisa amar também as pessoas, ser um amante radical de pessoas, né? Como eu costumo também me intitular, né? Principalmente pela mentoria que eu já fiz, mas isso é papo para um outro podcast. Então, o líder ele precisa gerenciar as suas emoções e também o líder ele precisa ter uma autorresponsabilidade. Eu não posso simplesmente acontecer uma situação e eu vou deixar com que o meu liderado ele arque com aquilo. Não. É o líder que precisa estar ciente, precisa controlar, precisa estar sabendo de tudo. Inclusive, eu participei de uma reunião, vou até dar esse exemplo rapidamente. Eu participei de uma reunião, aqui eu não vou trazer nomes, até para não expor, porque são pessoas conhecidas. E durante a reunião, o diretor, o dono da empresa, ele fez uma pergunta para um dos líderes, né, para um CEO, para o gerente, e naquele momento ali o gerente ele não soube trazer a resposta. A resposta que ele trouxe foi: eu estava em férias. E ali naquele momento o dono da empresa ele disse: tá, mas as férias já acabou. E aí você não sabe o que está acontecendo? Você já retornou de férias. Então, o líder, gente, ele precisa estar ciente de tudo que se passa na empresa, que se passa na equipe. Ele precisa saber, conhecer o perfil comportamental da sua equipe, dos seus liderados. Então, para mim, o líder ele precisa ter um conjunto, Thiago. Não é somente uma emoção, não é somente uma função. O líder ele precisa ser, de fato, um exemplo e conhecedor de todo o processo. Perfeito. Um líder doente adoece a sua equipe também. Isso é algo bem interessante. E uma equipe gerenciada por um bom líder, ela avança. O líder, ele te corrige, te faz avançar. Elânio, eu trabalhei durante muitos anos como CLT na carteira assinada e eu tive bons líderes e eu sou grato a eles, porque eles me lapidaram. Cada um deles foi me corrigindo, me aperfeiçoando com amor, carinho, atenção, e eu fui evoluindo. E no meu último vínculo, a minha líder, ela falou assim, conversei com ela, estava saindo para empreender, e ela falou assim: Thiago, você está pronto, você é grande, e seria injusto se eu te prendesse aqui. Então, avance, cresça, que o mundo é seu. Eu trouxe isso comigo. E alguns líderes, eles não gostam de ser criticados. Você já observou isso? Muito. Eu, como líder, eu gosto de críticas, por incrível que pareça. Eu gosto sempre de ter alguém na minha equipe que tenha toda a autonomia e autoridade e fala assim: Thiago, você pode melhorar nisso, corrija isso. Eu tenho um mentor que faz isso comigo. Isso é muito importante. Você acha o que sobre isso? As críticas, elas estão aí para serem construtivas, né? Desde que sejam construtivas, não destrutivas, tá? Porque a gente também se depara, e isso é no ambiente pessoal, é no ambiente, é dentro de casa, nas escolas, que inclusive a gente tem visto muitas situações de bullying, né? Que anteriormente, acho que na nossa faixa etária, a gente já sofria bullying, mas não sabia identificar o que era, né, aquilo. Achava que era uma brincadeira, uma piada. Mas hoje a gente vê, assim, situações corriqueiras acontecendo com frequência dentro das empresas, dentro das nossas famílias, de críticas também que levam o outro
inclusive até a morte, a ansiedade, as frustrações, mas também a gente se depara com líderes que são líderes assim como o seu, líderes que traz ali para a construção, para a evolução do seu liderado. E isso é muito bacana. Isso realmente é ser um líder. E aí, sobre a sua fala que você trouxe anteriormente, a questão de ferir o outro, eu trago até essa frase, que é uma frase que, na verdade, a gente já escuta, já ouve muitas pessoas postarem e falarem. Quando a gente é curado, né? Quando a pessoa é curada, ela cura. Mas quando a gente se depara com a pessoa ferida, ela fere. Isso aí. Então, o líder, ele também é uma pessoa, assim como o seu liderado. E aí a gente vê muitas empresas que não querem, gente, investir em treinamento. É necessário você ter investimento. Isso aí é algo que é para a empresa até já ver ali na sua contabilidade e já tirar, já deixar aquele valor provisionado. É de extrema importância a sua equipe, o seu líder ser treinado. E eu digo, e eu vou muito além. O líder, muitas vezes, a empresa simplesmente promove, coloca aquela pessoa num cargo de liderança e simplesmente deixa aquela pessoa ao léu, abandonada. E o líder, ele também precisa ser cuidado. É como eu até digo assim para muitas pessoas, a gente que cuida de outras pessoas, por exemplo, eu cuido de outras pessoas, eu faço processos, eu trabalho ali com sessão e ouvindo aquelas situações de pessoas que às vezes chegam para a gente com situações mesmo e problemas mais difíceis, e a gente também precisa ser escutado. E eu até vou muito além, eu acho que terapia aí é para qualquer um, para todos. Você precisa fazer, você precisa ser escutado, você precisa ser acompanhado. Para que você possa também cuidar do outro, você também precisa ser cuidado. Perfeito. E isso vai em todas essas áreas, em todos esses pilares. É na vida espiritual, na física, né? na mente, as emoções principalmente. Todos nós precisamos ser cuidados, seja em qual cargo você estiver. Perfeito. Eu acho que Paulo Vieira que fala algo mais ou menos assim. Pessoas feridas ferem e Pessoas pessoas curadas curadas curam. curam. Então, gente, Exatamente. procurem curar as suas emoções para você ser essa pessoa que vai curar e ajudar outras pessoas. A gente falou de crítica, eu amo ser criticado. Vou ser sincero com você. Eu tenho uma mentora e amiga, Daiane Rocha, inclusive em breve ela vai estar aqui com a gente, que eu passo alguns projetos para ela por me mentorar, Thiago, não tá bom nisso, não tá bom naquilo, e ela realmente senta a marreta quando precisa e eu agradeço muito a ela, muito obrigado por isso. E tem uma história de Napoleão que, na minha opinião, ele era um líder incrível, né? Um grande general. Reza a lenda que tinha uma pessoa que o acompanhava que todo mundo tinha medo de falar a verdade para ele. Ele era um grande general e as pessoas ficavam com medo de criticar. E muita gente tem medo de criticar líderes. Não tem medo de falar a verdade. E essa pessoa que acompanhava Napoleão ficava o tempo todo atrás dele. Olha, vai dar errado. O seu plano não tá bom. Você pode melhorar. Corrige isso aqui. Ele era o único que tinha coragem de falar a verdade para Napoleão sobre as estratégias que ele estava fazendo. E Napoleão venceu diversas batalhas. Reza a lenda, se é verdade eu não sei, mas reza a lenda que quando esse rapaz saiu da equipe de Napoleão, saiu da companhia de Napoleão, Napoleão veio a perder a sua primeira batalha. E agora a gente tá caminhando pro fim, gente. Infelizmente, Agora é aquela hora que todo mundo fala assim, né? Pois tá tão gostoso que a gente levaria Vamos ficar aqui mais, por vamos horas. ficar mais. Gente, se você quer ver mais Elaine, segue ela. Me segue no Instagram. A gente tem um trabalho forte. Nós vamos fazer o nosso evento. Eu quero ver todos vocês lá, viu? Vamos, vamos, vamos. É isso aí. A última pergunta, Lani, como eu costumo dizer, eu vou te apertar sem te abraçar. Nossa! Essa é a grande pergunta sempre que a gente acaba. Se você pudesse
dar apenas um conselho para a pessoa se desenvolver emocionalmente e ter sucesso na vida, apenas um, qual seria esse conselho? Apenas um conselho? Nossa, para influente é difícil, né? É, Gente, eu diria, confia mais em você. Acredita mais em você, sabe? Porque se diante de tudo, né? Diante de tantas coisas, tantas pessoas que a gente vê nas redes sociais, fazendo conteúdo, às vezes você quer até mudar, né, de um trabalho, quer fazer uma outra coisa, quer empreender, quer escrever um livro, quer ir para academia, né? Começar a treinar. Então, assim, gente, dá o primeiro passo. Confia, sabe? Segue, se mantém constante. Tenha intencionalidade. Faça tudo com intencionalidade, sabe? Vai fazer uma academia, faça a sua academia, mas faça de forma intencional. Faça todos os dias, faça 3 vezes ao dia, mas faça ali com frequência, sabe? Então, ser intencional mesmo, dar o primeiro passo, seguir, assumir o protagonismo da sua existência, porque Deus nos deu essa vida, né? E é uma única vida. Então é viver o presente, viver cada dia. Eu até estava escutando um podcast de Tiago Brunet, onde ele diz assim: a nossa vida é o agora, né? A nossa vida é aqui agora. O que a gente está fazendo aqui agora? Um podcast que é atemporal, vai ficar gravado aí por tantos e tantos e tantos e milênios anos, porque a gente vai embora, né? Vamos isso morrer aí. e vai permanecer. Então, assim, viva o agora, né? O presente é o agora. E faça o melhor. Quer vestir uma roupa? Não fique esperando o momento certo. Não fique esperando uma festa, um convite. Não, veste aquela roupa que você está com vontade, sabe? Dá o seu primeiro passo, arrisca mais, faz o que você quer, né, fazer, coloca seus projetos, porque também a vida é um sopro, né, Thiago? É A muito gente tá rápido. aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, aposta, claro que com tudo, com dignidade, né? Sem fazer nada que não esteja ali ao seu alcance, mas confie mais em você mesmo, dê o seu passo, né? Acredite e que tudo é possível naquele que a gente crê. Né? É Tudo é isso aí. possível, para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível e nós somos filhos de Deus, então para a gente também tudo é possível. É essa mensagem que eu deixo para vocês e vivam, gente. Sejam protagonistas Isso aí. da vida de cada um, da história de vocês. Eu te conheço há um tempo, mas eu acho que eu nunca te falei isso. Uma palavra que define você pra mim é protagonista. Ah, Você é protagonista da sua vida. E eu acho que eu quero ser um pouco mais parecido com você. ai, que Eu bacana. quero pegar essa sua essência pra mim. Que coisa Agradeço boa. muito por ter compartilhado seu conhecimento, seu tempo com a gente, que eu sei que é um tempo precioso. Te agradeço muito por isso. E deixa mais uma vez aí o seu arroba, seu Instagram pro pessoal. Vou deixar assim. Meu arroba, gente, é arroba Elaine Nunes, Elaine com 2 L's, tá? Telefone também para contato, tem lá o e-mail, o site, o telefone é o 71987875653. E assim, eu digo também o mesmo. A gente aprende, né, um com o outro. Aquilo que eu tenho, você aprende um pouquinho comigo. Aquilo que você tem também, eu aprendo muito com você. E eu tenho certeza que Deus colocou esse projeto na sua vida, não foi por acaso. Eu sempre costumo dizer que nada é por acaso. E vai ser um projeto, está sendo um projeto lindo e que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Que Ah, muito é obrigado. esse o É propósito, esse o né? A propósito. gente primeiro precisa levar essa transformação, transformar o outro, né? Para que o mundo ele possa melhorar, que o mundo possa evoluir. Então, a cada dia, né? Você fazendo um pouquinho, eu fazendo um pouquinho, você que está aí, né? Do outro lado também fazendo um pouquinho para melhorar esse mundo. Tenho certeza que a gente só tem a avançar.
É Então isso foi aí. um prazer. Agradeço Todo muito o meu. convite. Gente, esse programa, esse episódio do podcast foi um oferecimento da Beleza Oculta, a sua importadora e distribuidora de perfumes e cosméticos importados. A gente vai estar aí com toda a linha de cosméticos coreanos. Vamos trabalhar porque a gente quer conquistar amor, a gente quer ter mais tempo de qualidade e a gente quer evitar a morte, queremos viver muito ainda. Então a Beleza Oculta está aí. Entre no site, tem muita coisa legal lá. E o oferecimento também da OneLevel, nossa gestora de tecnologia, criação de software, de agentes de automação, de aplicativos, de sites e consultoria e treinamento na área financeira. Espero o seu contato, eu quero te fazer crescer. Eu quero que você tenha uma vida abundante, de sucesso e próspera. Agradeço muito a sua audiência. Compartilhe com todo mundo, curta, segue o canal porque isso ajuda a gente. Quando chegar a 1.000 seguidores, nós vamos fazer um sorteio de um dos produtos da Beleza Oculta. Então segue, compartilha com todo mundo, gente. E como eu sempre digo, obrigado pela sua atenção, que é algo tão importante. Obrigado pela sua atenção. Eu agradeço a Deus por esse momento. E como eu gosto de terminar, que tudo seja para Ele e por Ele. São todas as coisas. Obrigado por tudo e até a próxima terça-feira. Espero você, terça-feira, às 6 horas. Nós temos um encontro marcado.